Amigos, a gente vai receber agora no Morning Show o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que fala conosco sobre os desdobramentos do conflito agora que envolve diretamente o Irã. Ele chega no Morning Show do embaixador de Israel no Brasil. Bom dia, embaixador. Bom dia a todos. Embaixador, ontem o senhor se manifestou em algumas ocasiões e com falas muito duras a posição brasileira a respeito desse conflito. Algumas falas suas, inclusive, viralizaram uma crítica muito assintosa à posição brasileira, que não teria condenado a ação do Irã contra Israel. Eu quero saber a sua avaliação, por que não foi a contento a nota do Itamaraty, a nota do governo brasileiro? Olha, minha posição não era dura, era, como diz, desmontado, porque não era nenhuma condenação clara do ato terrorista, ato bem flagrante do lado do Irã contra Israel, lançando 300 mísseis e drones contra Israel. Agora, o assunto é que foi uma expectativa baseada sobre a história das mensagens do Brasil neste fórum de mensagens do Itamaraty. Eu achei que deve ser tem uma mensagem mais clara neste sentido do ataque iraniano. Muito bem, são 11 horas e 38 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Agora eu convido para se juntar ao time do Morning Show, nosso correspondente internacional na Europa. Está chegando, ainda não chegou. Luca Bassani, chegou? Então o Luca Bassani se juntando agora ao time do Morning Show, que vai participar conosco, inclusive, desta entrevista. Ele que tem novidades do que acontece no continente europeu e em todo o mundo a respeito deste conflito, dos desdobramentos. Vai trazer já, mas agora o Luca Bassani chega para essa entrevista. A sua pergunta para o embaixador de Israel no Brasil. Luca Bassani, bem-vindo. Boa manhã, você, embaixador, a todos que nos acompanham também aqui no Morning Show. Gostaria de saber do senhor sobre as possíveis alianças com países menos convencionais que Israel pode selar durante este momento pós-ataque. Nós sabemos que o ataque violento do Irã, ele foi repelido não só pelas forças de defesa de Israel e dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas também pela Jordânia. Outros países árabes participaram porque vem no Irã uma ameaça à paz regional e à paz global. Então, o senhor acredita que nesse período em que muitas discussões estão sendo feitas, Israel pode se aproximar até mesmo de países árabes para tentar deter a expansão do Irã ou a violência que ele pode representar para o Oriente Médio? Acho que um interesse comum, não só de Israel, Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas também de países na área, no Oriente Médio, que não vamos chegar a uma escalada muito grave na estabilidade da zona do Oriente Médio. E este ataque de Irã sobre Israel, o fato que nós recebemos uma ajuda, uma participação, um apoio de outros países, inclusive a Jordânia, foi uma coisa importante para mostrar que o problema realmente é grande. O problema chama-se Irã, é um problema grande que ameaça a estabilidade do Oriente Médio todo. Por um lado, apoiando o terrorismo em vários países, vários lugares, apoiando organizações terroristas. Por outro lado, elas desenvolvem habilidades de mísseis e habilidades nucleares também. O fato que o Irã está tentando desenvolver arma nuclear é uma coisa que tem que ser preocupação para muitos países na área. Isso pode destabilizar toda a zona.
E, neste sentido, a coalição, a aliação que tivemos entre Estados Unidos, Israel e outros países foi muito importante e mostra a preocupação de tendências de Irã, a direção que ela está andando. Muito bem. Embaixador, agora a gente vai abrir para algumas perguntas do nosso sofá. Antes, quero te fazer uma pergunta sobre uma posição, se já existe uma resposta, porque há Só um minuto, embaixador. A gente quer saber se o senhor sabe se já há alguma resposta de Israel, porque o gabinete estaria reunido nesse momento. O senhor recebeu alguma informação na condição de embaixador de Israel a respeito de qualquer solução que tenha saído desta reunião? Alguma resposta efetiva? Embaixador Daniel Zonshine. De maneira que eu sei, não tenho uma resposta definitiva que já saiu, mas todos nós esperamos para uma decisão. Não tenho certeza que a decisão vai ser publicada, depende da natureza da resposta ou da decisão, mas, enfim, numa certa maneira, numa certa hora, vamos saber todos que tipo de resposta Israel vai dar para o ataque do Irã. Muito bem. Embaixador, agora a gente vai abrir para algumas perguntas, a começar pelo Mano Ferreira, aqui do nosso sofá, vai te fazer uma pergunta. Bom dia, embaixador. Obrigado por conversar conosco aqui no Morning Show. Acho que a grande preocupação de nossa audiência ao ver essas notícias é sobre o medo de uma escalada do conflito. E todos os analistas apontam que uma resposta de Israel pode acabar levando a um ciclo de respostas por parte do Irã, e, enfim, levando a uma escalada do conflito que ameace a paz na região. Então, a minha pergunta é possível que a resposta de Israel seja mais no âmbito diplomático do que no âmbito militar, no sentido de tentar evitar um agravamento desse conflito na região? Acredito que a resposta israelense vai levar em consideração todos os elementos relevantes. Digamos, por um lado, a necessidade de mostrar para o Irã que esta coisa não pode passar como uma foguete de Gaza para Israel. É um ataque de mais de 100 mísseis de cruzamento e mais 100 mísseis de balísticas que saem da atmosfera e entram novamente. E uma coisa não é uma coisa leve. Cada um tem meia tonelada de explosivos. Não é um gesto de paz, uma coisa assim. Então, é uma coisa que, por um lado, mostrar para o Irã que não podemos aceitar esta coisa mais uma vez, e, por outro lado, levar em considerar todos os outros elementos regionais, as relações com os Estados Unidos, com países na área, todos os países que colaboraram conosco para interceptar deste ataque contra Israel. Então, enfim, temos que achar uma maneira que vai dar resposta para todos estes elementos, todas estas preocupações. E espero que vamos achar uma coisa assim. Não é um interesse israelense que todo o Oriente Próximo vai entrar em fogo. Muito bem. Para o embaixador, nós estamos voltando para quem estava no intervalo da rádio, são 11 horas e 45 minutos. Nós estamos conversando aqui com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, e a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu sei que o senhor está com a agenda bem concorrida diante de todos esses conflitos. Então, nós vamos agora acionar o nosso professor José Niemeyer, que está conosco durante toda a programação aqui do Morning Show, para uma última pergunta ao embaixador de Israel no Brasil. Embaixador, obrigado pela presença, uma honra ter o senhor aqui. A minha pergunta é simples. Qual é o apoio político do povo israelense, inclusive os que votam e que moram no Brasil, para o governo atual de Israel? Há apoio político ou esse governo é questionado?
Se o senhor não puder responder, eu vou entender perfeitamente. Ok, é uma pergunta que não é fácil. Não é fácil porque não é uma resposta só. Acho que apoio do grande maioria da população israelense pela atuação de Forças Armadas de Israel é bem clara. Agora, voltamos para o tipo de polarização que existe lá antes da guerra, que agora tem outros ângulos que não estiveram lá antes, digamos, todo assunto de que preço Israel pode e deve pagar para a liberação dos reféns. Isso é uma coisa que hoje em dia é uma coisa que não tem uma visão única do povo israelense. Mas, do ponto de vista de apoio às atividades de defesa de Israel, apoio contra atividades contra o ataque iraniano, acho que é quase a maioria absoluta que apoia isso, apoia as Forças Armadas e apoiam também a maioria das atividades do governo nesse sentido. Entendi, obrigado, embaixador. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a participação do nosso professor José Niemeyer, que esteve conosco aqui no Morning Show durante todo o nosso programa, tirando todas as dúvidas, nos ajudando a entender melhor todos esses conflitos. Professor José Niemeyer, muito obrigado. Você volta com a gente na programação da Jovem Pan. Com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, a gente continua aqui, porque temos mais perguntas. Quem vai fazer a pergunta agora é o Felipe Monteiro. Excelente. A minha pergunta vai no seguinte sentido, embaixador. Você vê, por exemplo, que realmente o fortalecimento do Irã regionalmente é um problema, não é? Ao que tudo indica, o Irã tem a tecnologia para enriquecer o urânio a 83%. Se chegar a 90%, já dá para o Irã construir uma arma nuclear, né? E o Irã com uma arma nuclear, uma ditadura autocrática religiosa, é um problema, né? No mundo todo. Cria uma insegurança no mundo todo. Então, minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto isolar o Irã, não é, fez o Irã se juntar à Rússia e à China e criar e fazer com que o Irã fizesse essa incursão nuclear de uma forma muito mais efetiva, né? E isso é um problema, não é? Porque o Irã, é bom saber, é um dos países com mais sanções do mundo todo. Mais sanção da União Europeia, mais sanção dos Estados Unidos. E isso fez com que o Irã ficasse isolado. Irã isolado fechou as fronteiras, inclusive para a ONU, que tinha um tratado que agências de energia nuclear da ONU visitasse o Irã, e fez com que o Irã ficasse isolado. O Irã isolado é um problema maior do que o Irã dentro da civilização, né? Então, até que ponto isolar o Irã não é um problema? É uma pergunta interessante e não tenho certeza que tenho uma boa resposta sobre isso. Por um lado, as sanções têm efeito na economia do Irã, na possibilidade de vender o óleo e talvez, acho que isso é a ideia, sobre a vontade deles de avançar com os programas de chegar à arma nuclear. Mas a cooperação de Irã com Rússia e outros países já existe. Até aqui no América do Sul, com Venezuela. Irã venda deste tipo de drones que foram lançados contra Israel, foram vendidos para a Rússia, se não me engano, na luta dela contra a Ucrânia. Então, Irã não está isolada, ela tem parceiros em Rússia e em outros países, e não tenho certeza que estas sanções passam sem nenhum efeito sobre Irã. Há equilíbrio entre todos os elementos, uma questão mais delicada que não posso
acho que não tenho bastante tools, digamos, para responder. Muito bem. Embaixador, agora a gente tem mais uma pergunta do Fabrício Unites, que é nosso editor de internacional. Embaixador, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber, em relação ao cessar-fogo, as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza com o Hamas. A gente sabe que são negociações que estão com muitas dificuldades nesse momento. E até que ponto a ação do Irã no final de semana pode afetar ainda mais essas negociações? As negociações que temos, devemos que ter com a Hamas, ou indiretamente com o Hamas, para liberar os reféns e cessar fogo, é uma coisa que não pode ser um sem o outro. Isso é uma coisa que não está muito bem avançado. Recentemente o Hamas rejeitou a proposta que Israel ofereceu e, do ponto de vista deles, Israel está sob pressão do mundo por causa de problemas humanitários que estão lá. Então, elas esperam que o mundo vai fazer o trabalho com eles, por eles, e que Israel vai se render, digamos, para pressão e dar o que eles pedem sem pagar o preço do preço que nós demandamos, digamos, a liberação de todos os reféns que já estão lá mais de 180 dias. Mas cessar fogo, como disse, o trégua, pode chegar, depende muito do Hamas e os líderes dele. Basicamente o líder, o Yahya Sinwar, o líder do Hamas lá no campo. Muito bem, embaixador, a gente tem mais uma pergunta do Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que vai te fazer a pergunta agora. Pois é, embaixador, durante todo o período de ataque do Irã a Israel e também durante esses dias seguintes, nós vemos que a região ao norte de Israel está sendo frequentemente atacada pelo Hezbollah, que há muitas décadas já é um grupo que representa os interesses iranianos na região. O senhor saberia dizer como está a situação no norte de Israel, se os ataques estão sendo frequentes, se há alguma vítima ou se está tudo sob controle, apesar dos ataques constantes? Os ataques do Hezbollah continuam. Cada dia, com mísseis antitanques e outras maneiras. Tem feridos, às vezes tem vítimas. Desde o dia 8 de outubro, um dia depois do ataque do Hamas, Hezbollah começou a lançar foguetes e mísseis contra Israel. Israel reagiu, está bombardeando parte de instalações do Hezbollah lá, mas matar parte das pessoas terroristas do Hezbollah lá. Mas até agora as coisas continuam e tem cerca de 70, 80 mil pessoas no norte de Israel que evacuaram das casas deles. Já há 6 meses que estão fora da casa porque a casa está sob ameaça do Hezbollah. Isso é uma coisa que o mundo não está muito olhando nisso, mas isso acontece, isso é uma coisa também de uma maneira inaceitável, que tem faixa de 3, 5 quilômetros da fronteira entre Israel e Líbano, que os habitantes tiveram que evacuar as casas deles por causa de mísseis e de ameaças do Hezbollah. A gente vai agradecer a você que acompanhou o Morning Show pela rádio e pelas plataformas digitais. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta. Por aqui, a gente continua na TV Jovem Pan News com a entrevista com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que vai responder agora uma pergunta do Felipe Monteiro. Embaixador, o comitê de guerra, né, é formado tanto pelo
Golan, né, quanto pelo Netanyahu e quanto pelo líder da oposição lá de Israel, né, o Benny Gantz, né? A minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto a atuação do governo de Israel nessa guerra Israel e Hamas tem o apoio de toda a população, né, no sentido de não buscar uma alternativa, o cessar-fogo, como disse o Fabrício, e não buscar também os reféns, né, que ainda estão no Hamas por meio de um acordo para finalizar essa guerra. Embaixador, eu vou pedir só para o senhor responder em 1 minuto, que é o nosso tempo de programa, tá bom? Ok. Em Israel tem várias opiniões, não tem uma opinião unificada, mas a grande maioria, a maioria absoluta de população israelense apoiou as atividades das Forças Armadas e de governo contra o Hamas lá no início da guerra, e do mesmo jeito como Sim. contra o Hezbollah. Tem questões internas, da política interna, que ainda tem diferença das opiniões, mas acho que a grande maioria da população israelense apoia atividades contra o Hamas. Tem diferentes opiniões, mas isso a bottom line, digamos. Muito bem. Eu quero agradecer o embaixador de Israel no Brasil, que conversou conosco no Morning Show, agradecer também ao Mano Ferreira.